Akira Toriyama foi um dos maiores homens que já passaram por essa terra. Seu legado como mangaka pendurará por eras. Gerações inteiras foram impactadas, são impactadas e serão impactadas por cada um dos seus desenhos e histórias. E aqui, que por mais que seja doloroso escrever e dizer essas palavras, que narrarei toda a jornada do grande Toriyama Sensei. Toriyama Sensei nasceu no dia 5 de abril de 1955, na cidade de Nagoya, na região de Aichi, no Japão. Desde pequeno, era e sempre foi apaixonado por desenhos. Após assistir à animação da Disney 101 Dálmatas, ele ficou apaixonado por desenhar e começou a rabiscar sem parar, com esperança de fazer desenhos tão bons como viu sendo feito pelos animadores do desenho infantil. Mas seus choques sobre o mundo das animações não parariam por aí. Conforme foi crescendo e entendendo mais da vida, ele ficou chocado com o tamanho da coleção de mangás do seu irmão mais velho, e quando viu um aparelho também de televisão pela primeira vez na casa de um vizinho. O mundo na qual Akira Toriyama se tornaria uma lenda estava sendo construído pouco a pouco, para assim fundamentar as ideias do pequeno Akira. Então, a exploração da mente do pequeno Akira ganhou ainda mais camadas quando teve contato pela primeira vez com o mangá Astro Boy, o grande mangá de Osamu Tezuka. Marquem esse detalhe que voltaremos nessa informação em breve. E aqui que duas lendas do mundo dos mangás se encontram. Parecia que o destino estava marcando para que o pequeno Akira, na hora que mostrasse a sua jornada, na qual ele traçaria para começar com um excelente Astro Boy em mãos. Mesmo ficando longe do mundo dos mangás, Toriyama Sensei retornaria aos seus 23 anos. Precisando de dinheiro depois de deixar o emprego, ele entrou na indústria de mangás submetendo um trabalho para um concurso amador na Weekly Shonen Magazine da Kodansha. Porém, foi na revista rival que Akira conseguiu seu espaço, a Weekly Shonen Jump, e ela aceitava inscrições para o prêmio de revelação todos os meses. Kazuhiko Torishima, que se tornaria seu editor, leu e gostou do mangá de Toriyama, mas não foi elegível para competir porque era uma paródia de Star Wars em vez de ser uma obra original. Seu primeiro trabalho, Wonderland Land, inicialmente não teve tanto sucesso assim, mas foi o ponto de partida para sua jornada criativa. No entanto, mesmo após ter ficado em último lugar nas pesquisas de leitores, Akira Toriyama ponderou abandonar o mangá após receber o seu primeiro pagamento. Contudo, sua determinação superou essa ideia. Apesar do fracasso de Wonderland Land 2 de 1978, ele persistiu na criação de histórias, mesmo que não bem sucedidas por algum tempo. Durante esse período, ele produziu cerca de 500 páginas, incluindo o publicado Today's Highlight Island de 1979, admitindo ter aprendido muito e até se divertido um pouco com a experiência. Quando seu editor, Kazuhiko Torishima, sugeriu a criação de uma protagonista feminina, Toriyama relutantemente concebeu Tomato Chukurtezi Gonshoe, de 1979, que obteve certo sucesso. Encorajado por isso, decidiu desenhar outra personagem feminina e assim surgiu Dr. Slump. Com suas aventuras hilárias e personagens memoráveis como o professor pervertido Senben Norimaki e o robô super forte Arale, Dr. Slump cativou o público e solidificou o nome de Toriyama na indústria. Porém, tudo mudou ainda mais com a criação de Dragon Ball. A série que se seguiu a Dr. Slump. Foi nessa obra que Toriyama alcançou o estrelato mundial. Serializado de 1984 a 1995, Dragon Ball cativou milhões com uma mistura única de aventura, comédia e artes marciais. A jornada de Goku em busca das místicas esferas do dragão cativou o público, fazendo da série uma das mais vendidas de todos os tempos. Não apenas no Japão, mas também internacionalmente. Ao longo de sua jornada, Goku encontra uma variedade de personagens memoráveis, incluindo o mestre de artes marciais Mestre Kami, o poderoso Piccolo e seus amigos inseparáveis Bulma, Kuririn e, ao longo da história, seu grande rival Vegeta. O mangá começa como uma aventura cheia de humor e lutas, mas gradualmente evolui para uma saga épica de batalhas de artes marciais.
Confrontos cósmicos explodem à medida que Goku descobre sua verdadeira linhagem como guerreiro Saiyajin e enfrenta inimigos cada vez mais poderosos como Freeza, Cell e Majin Buu. Enquanto trabalhava em Dragon Ball, Toriyama continuou a criar outros mangás, incluindo obras únicas e colaborações. Seu talento também se estendeu para o mundo dos videogames, onde ele desempenhou um papel crucial na criação de personagens para títulos como Dragon Quest e Chrono Trigger. Não bastava ter revolucionado o mundo dos mangás com suas ideias, Toriyama Sensei também modificou a forma como enxergávamos o mundo dos jogos. As ideias de Akira estavam fluindo de forma imparável. Seu talento estava alcançando várias esferas do mundo, e nem mesmo ele imaginava o tamanho da revolução que ele causaria com isso. Lembram de quando eu falei sobre a conexão de Tezuka com Akira desde cedo? Agora me permito criar uma analogia de como Akira e Tezuka foram importantes demais para o mundo dos mangás que conhecemos atualmente, ajudando essa mídia a se tornar uma das mais preferidas de muitas pessoas, inclusive para aquele que vos fala. Nem Tezuka e nem Akira criaram a mídia mangá. Não se sabe ao certo quem a criou, mas se sabe que existe o mundo dos mangás antes do Tezuka e o mundo pós-Tezuka. Eu acredito que o que temos aqui para deixar ainda mais claro é a comparação do que foi a revolução do celular nos últimos 100 anos. Na época que o celular foi criado, já tínhamos a capacidade de nos comunicarmos de várias formas por rede sem fio, mas Martin Cooper e toda a sua equipe se juntaram para criar um aparelho que poderia dar essa liberdade de comunicação nas mãos de qualquer um. O que Tezuka fez pelo mundo dos mangás foi algo semelhante. Ele pegou conceitos já existentes e os revolucionou, tornando-os acessíveis para crianças com uma compreensão extremamente fácil. Agora, reparem uma coisa nos feitos de Martin Cooper e Tezuka. Suas criações, ou formas de contar histórias, estavam focadas em apenas um grande público. O celular era algo para os adultos e pessoas com muito dinheiro. E os mangás shonen era algo visto apenas para crianças. Era algo focado para o público infantil. Nem de longe, isso era um erro deles, mas era algo que precisava ser passado, era algo que precisava ter uma ênfase de que o trabalho desses dois homens foi algo extraordinário, mas ainda assim faltava-se algo que pudesse fazer com que essas novas ferramentas e histórias pudessem chegar nas mãos de todas as pessoas do mundo. E então vem a revolução dos smartphones levantada por Steve Jobs e os engenheiros da Apple. O que o Steve fez com o iPhone revolucionou o mundo dos celulares para sempre. A comunicação mudou completamente. Os celulares, uma vez considerados luxo para os adultos ricos, agora estão nas mãos de pessoas de diversas classes sociais, etnias, nacionalidades e crenças. Isso representa uma incrível evolução. Steve Jobs não criou o celular. Ele apenas enxergou o potencial de algo que estava no dia a dia das pessoas e elas não estavam observando isso. Eu comparo o impacto de Akira Toriyama no mundo dos mangás ao que o Steve Jobs fez no mundo da telefonia, em suas devidas proporções, é claro. Toriyama Sensei não criou a mídia mangá, mas ele fortaleceu o alicerce dessa mídia e estabeleceu as bases, consagrando-a para todo o mundo. Hoje, o mangá de One Piece pode se tornar um dos maiores mangás, na verdade, o maior quadrinho vendido de todos os tempos, superando até mesmo Superman. E isso pode acontecer a qualquer momento, porque o Akira Toriyama lá atrás havia mudado essas perspectivas. Todos os mangakás posteriores e muitos desenhistas que surgiram depois dele se inspiraram em suas criações e em seu legado. Acompanhando os relatos sobre a vida de Toriyama Sensei por Eiichiro Oda e por Kishimoto, autores de One Piece e Naruto, vemos como mangakás consagrados o enxergavam como uma inspiração para uma vida, não apenas como um autor, não apenas como um criador de histórias, mas como um homem, como um ser humano. Toriyama Sensei mostrou para o Japão e para o mundo que qualquer pessoa pode ler um mangá shonen, uma história que pode ser lida entre pai e filho, ou mãe e filha, e se tornar assunto no café da manhã, no churrasco ou em qualquer lugar. A formulação de Akira perante o mundo de suas criações ressalta as ideias de aproximação. Aproximou pais e filhos, pessoas de todos os jeitos,
de diferentes línguas e nações. Histórias tão carismáticas que não importasse quando ou quem, na qual estaríamos, levantaríamos as mãos para os céus para enviar energia a um dos seus personagens. Lendo suas histórias, voltamos a ser crianças. Deixamos de lado, nem que seja só por um período de tempo, um pequeno período de tempo, nossas diferenças políticas, religiosas, crenças, ou seja lá qual for a barreira a mais que o ser humano tenha criado para gerar uma separação. Nos tornamos meninos e meninas, rindo das aventuras de Goku, Arali, Vegeta e entre outros personagens incríveis, que sempre nos faziam sorrir e que sempre nos fazem sorrir, seja para qual capítulo que vamos ler. Suas histórias sempre nos empolgou com a determinação de que o bem sempre vai triunfar sobre o mal, que no final as coisas vão se acertar para o caminho traçado por Deus. Não existem palavras para definir o que Akira Toriyama foi para o mundo dos mangás. Ele criou um mangá que alcançou todas as esferas, países e etnias. Seus pais e seus avós sabem quem foi o Goku. O mundo hoje perde uma esfera do dragão. Uma pessoa enviada por Deus nessa terra para mudar ainda mais o conceito do que sabíamos sobre mangá. Descanse em paz, Akira Toriyama. Sua jornada foi extraordinária.